A Bíblia não tinha razão. Nome horrível. Nome horrível, de mau gosto, inclusive. O nome da versão agora publicada por outra editora, a editora Vozes, é A Bíblia Desenterrada. Mas a versão que eu tenho é essa com esse nome horrível. A Bíblia não tinha razão. É a obra do arqueólogo israelita Israel Finkelstein e do historiador norte-americano, se não me falha a memória, Neil Asher Silberman. É uma obra indispensável, toda a história bíblica precisa ser revista em função desta obra. Uma compreensão que se impõe na minha avaliação é a de que Israel é um povo, Judá outro povo, com todas as implicações que isso apresenta para a Bíblia. Eu vou ler para vocês um trecho fundamental, Ciclos Ocultos de Canaã. Na minha versão, da editora Girafa, começa na página 161. Novos e amplos levantamentos realizados nas últimas décadas coletaram informação sobre a natureza da ocupação humana nessa região ao longo dos milênios. A região é Canaã, Palestina, como queiram. A principal surpresa deveu-se à constatação de que a grande onda de pastores se estabelecendo e se tornando fazendeiros sedentários no século XIII a.C., não constituía acontecimento excepcional. De fato, evidências arqueológicas indicam que antes do século XII a.C., existiram duas ondas de assentamentos semelhantes nas montanhas e que ambas foram seguidas de eventual retorno dos habitantes a um modo de vida pastoral e disperso. Agora sabemos que a primeira ocupação das montanhas aconteceu na antiga Idade do Bronze e que teve início mais de 2.000 anos antes do aparecimento do antigo Israel, por volta de 3.500 a.C. No auge dessa onda de assentamento, existiam quase 100 aldeias e cidades maiores espalhadas pelas escarpas centrais da região. Passados mais de 1.000 anos, por volta de 2.200 a.C., a maioria dos povoados nas montanhas foi abandonada e a região se transformou novamente em área de fronteira. Então, uma segunda onda de assentamentos, mais sólida que a primeira, começou a crescer na Idade do Bronze Média, logo depois do ano 2000 a.C. Esse movimento principiou com o estabelecimento de pequenas aldeias espalhadas que aos poucos cresceram e evoluíram numa complexa rede de cerca de 220 assentamentos, abrangendo aldeias, cidades e centros regionais fortificados. A população dessa segunda onda de assentamentos foi estimada em cerca de 40.000 colonos. Muitos dos maiores centros fortificados desse período, Hebrom, Jerusalém, Betel, Siló e Sequém, iriam se transformar em importantes centros no período dos israelitas. Ainda assim, esse segundo movimento de assentados nas regiões montanhosas terminou em algum momento do século XVI. Dessa vez, as regiões montanhosas permaneceriam uma fronteira pouco povoada durante os 4 séculos seguintes. Por fim, como uma terceira onda significativa, o primeiro assentamento israelita começou por volta de 1.200 a.C. Como os que o antecederam, iniciou-se com inúmeras pequenas comunidades rurais e uma população de cerca de 45.000 colonos em 250 sítios. Gradualmente, o assentamento evoluiu para um sistema maduro de grandes cidades, centros comerciais de tamanho médio e pequenas aldeias. No auge dessa onda de assentamentos, depois do estabelecimento dos reinos de Judá e de Israel, esse terceiro movimento compreendia mais de 500 sítios, com população estimada de 160.000 habitantes.
Esse crescimento populacional sensível tornou-se possível por causa do completo aproveitamento do potencial agrícola da região. As terras montanhosas ofereciam excelente terreno para o cultivo de oliveiras e videiras, setores mais lucrativos da tradicional economia do Oriente Médio. Em todos esses 3 períodos de amplo assentamento nas regiões montanhosas, o superávit de vinho e de azeite parece ter sido enviado para as planícies, ou mesmo exportado para além das fronteiras de Canaã, para o Egito em particular. Recipientes e vasos de armazenamento de antiga idade do bronze encontrados no Egito foram analisados e descobriu-se que tinham sido feitos com barro das montanhas de Canaã. Em uma circunstância excepcional, um jarro cananeu continha restos de sementes de uva. Assim, as analogias entre os padrões de assentamento das 3 maiores ondas são claras. Em muitos casos específicos, os sítios foram ocupados nos 3 períodos. Não menos importante, os padrões totais de assentamento em todos os períodos partilham certas características. A primeira parece ser que a parte sul das montanhas era sempre menos povoada que a norte. Resultado, como veremos, das muitas diferenças de seu meio ambiente natural. A segunda mostra que cada nova onda de crescimento demográfico iniciava-se a leste, expandindo-se aos poucos para o oeste. Por fim, cada um dos 3 movimentos pode ser caracterizado por culturas materiais bem semelhantes: cerâmica, arquitetura e planejamento urbano da aldeia, que provavelmente eram resultantes de condições ambientais e econômicas análogas. Nos períodos entre picos de assentamento, quando as cidades, vilas e mesmo a maioria das aldeias foram abandonadas, as regiões montanhosas jamais ficaram inteiramente desertas. Indício fundamental para essa afirmação vem de fonte inesperada, não de inscrições ou de prédios desenterrados, mas de rigorosa análise de ossos de animais. Os ossos encontrados em sítios que floresceram durante períodos de intenso assentamento nas regiões montanhosas pertencem a gado bovino, numa proporção relativamente grande, o que, em geral, revela amplo cultivo dos campos e o uso do arado. De fato, essas proporções são similares às que se veem hoje nas comunidades tradicionais de aldeias no Oriente Médio com agricultura intensiva. Entretanto, uma diferença significativa pode ser observada nos ossos coletados em alguns sítios das regiões montanhosas, as quais continuaram sendo ocupadas nos períodos intermediários entre as maiores ondas de assentamento. O número de cabeças de gado é mínimo, mas existe excepcional quantidade de carneiros e cabras. Essa característica é semelhante à composição dos rebanhos entre os povos beduínos. Para os pastores que se ocupam apenas marginalmente com agricultura sazonal e passam longo tempo procurando pastos frescos e verdejantes, o pesado gado bovino de lenta movimentação constitui problema, pois não pode andar tão rápido e para distâncias maiores, como carneiros e cabras. Assim, nos períodos de intenso assentamento nas regiões montanhosas, número maior de colonos se ocupava com agricultura. Nos períodos de crise, os colonos praticavam o pastoreio de carneiros e cabras. Essas flutuações significativas são comuns? No Oriente Médio, as pessoas sempre tiveram conhecimento prático e técnico de mudar rapidamente de uma vida estabelecida de aldeia para a vida pastoral nômade, ou de volta do pastoreio para a agricultura sedentária, de acordo com as condições políticas, econômicas ou mesmo climáticas do momento. Muitos grupos em toda a região têm sido capazes de mudar seu estilo de vida conforme o interesse da situação, e a via de acesso ligando a vida de aldeia e o nomadismo pastoral sempre teve mão dupla. Estudos antropológicos da história dos assentamentos na Jordânia, no sudoeste da Síria e no meio do Vale do Eufrates no século XIX e no começo do século XX mostram exatamente isso.
O aumento progressivo de impostos e a ameaça de recrutamento para o exército otomano foram alguns dos fatores que fizeram incontáveis famílias de aldeias abandonarem suas casas nas regiões agrícolas e desaparecerem no deserto. Ali, elas se ocupavam com o pastoreio, que sempre foi um modo de vida mais resiliente, embora menos confortável. Processo oposto ocorre em ocasiões em que melhoram as condições econômicas e de segurança. Comunidades sedentárias são criadas ou recebem adesão de antigos nômades que desempenham um papel especializado numa sociedade dimórfica, ou seja, de duas formas. Um segmento dessa sociedade se especializa na agricultura, enquanto o outro continua o pastoreio tradicional de carneiros e cabras. Esse padrão tem significado especial para a questão: quem foram os primeiros israelitas? Isto é, por que os dois componentes da sociedade do Oriente Médio, fazendeiros e pastores nômades, sempre mantiveram relação econômica interdependente, mesmo quando algumas vezes havia tensões entre os dois grupos? Os nômades precisam dos mercados de aldeias estabelecidas para obter grãos e demais produtos agrícolas, enquanto os fazendeiros são dependentes dos nômades para o suprimento regular de carne, produtos lácteos e o couro. Entretanto, os dois lados da troca não são inteiramente iguais. Os aldeões podem confiar nos seus próprios produtos para sobreviver, enquanto os pastores nômades não podem sobreviver por completo com os produtos de seus rebanhos. Precisam de grãos para suplementar e equilibrar sua dieta de carne, de leite e de alta taxa de gordura. Enquanto existissem aldeões para comerciar, os nômades podiam se concentrar no pastoreio de seus rebanhos. Mas quando o grão não podia ser obtido em troca dos produtos animais, os pastores nômades se viam forçados a produzi-los, eles mesmos. Aparentemente, foi isso que provocou a repentina onda de assentamento nas regiões montanhosas. Em Canaã, na Idade do Bronze posterior, em particular, a existência de grande população de pastores nômades em regiões montanhosas e nas margens do deserto só era possível enquanto as cidades-estado e as vilas cananeias estivessem produzindo superávit adequado de grãos para o comércio. Essa era a situação durante os 3 séculos de domínio egípcio sobre Canaã. Mas quando o sistema político entrou em colapso no século XII, a rede econômica parou de funcionar. É razoável assumir que os aldeões de Canaã foram forçados a se concentrar na subsistência local e não mais produzir um superávit significativo de grãos, além do que lhes era necessário. Dessa maneira, os pastores das montanhas e do deserto tiveram que se adaptar às novas condições e produzir seus próprios grãos. Em breve, as exigências da atividade agrícola provocariam redução na escala das migrações sazonais. Então, os rebanhos tiveram que ser reduzidos, à medida que os períodos migratórios foram lentamente diminuindo, e com cada vez mais esforço investidos na agricultura, ocorreu a mudança permanente para a vida sedentária. Encerrando, o processo aqui descrito é, de fato, o oposto do que está escrito na Bíblia. A emergência do antigo Israel foi o resultado do colapso da cultura cananeia, e não a sua causa. E a maioria dos israelitas não chegou de fora de Canaã. Surgiu no interior da própria região. Não houve êxodo em massa do Egito. Não houve uma violenta conquista de Canaã. A maioria das pessoas que formou o antigo Israel era a população local. As mesmas pessoas que vemos nas regiões montanhosas através das idades do bronze e do ferro. Os antigos israelitas eram, ironia das ironias, eles próprios, originalmente cananeus. Eu ainda lembro o dia que eu li isso. É como você se sentir enganado e você fica triste. Mas é como se você se sentir liberto e então você fica alegre. Você não sabe se fica triste por ter sido enganado por tanto tempo ou alegre por ter descoberto
uma notícia extraordinária. Toda a história de Israel vindo de fora, gente pura e diferente, assassinando os camponeses, os cananeus, é mito. Israel é o cananeu. Aliás, no próprio nome de Israel, já está o nome do Deus de Canaã, Israel. El é o Deus de Canaã, o pai de Baal, marido de Asherá, pai de Anat. Por isso eles eram politeístas, por isso eles usavam imagens, por isso eles tinham vários templos, por isso a religião deles era completamente diferente do que será quando os sacerdotes, séculos mais tarde, destruírem essa cultura. Porque é isso que os sacerdotes farão. Destruirão toda a cultura judaíta que se fez herdeira da cultura israelita. Israel surge em Canaã e morre em Canaã, como cananeu. E até onde eu posso controlar a informação, morre como nasceu. Politeísta, icônico, usando imagens no culto, politemplário, com altares espalhados em todo o território, com profetas que são o estereótipo do candomblé, com as mesmas práticas, com os mesmos ritos, com as mesmas doutrinas, porque a religião de Israel é a religião de toda a bacia do Mediterrâneo, de todo o crescente fértil, sem nenhuma diferença. Toda a diferença é fruto de duas ondas. A primeira onda meramente nominalista. Os cananeus se identificam como Israel. Jacó? Deixemos isso para outro dia. Mas quando eles se identificam como Israel, não mudam a sua cultura, não mudam a sua religião, não mudam absolutamente nada. Toda essa mudança será feita na segunda onda, como farsa, como fraude, como falcatrua, quando os sacerdotes inventarem uma história normativa e sacerdotal de Israel e de Judá. Mas essa história é uma ficção. Até ontem era com ela que a gente contava. Era ela que a gente lia na Bíblia e nos livros de história de Israel. Mas a Bíblia desenterrada desenterrou uma nova história de Israel. A questão é: ela é verdadeira? Que tal ler o livro? Que tal avaliar os argumentos? Nós não somos arqueólogos, nós não podemos avaliar as declarações, mas os argumentos podemos. E Israel Finkelstein e o Neil Asher Silberman não apenas nos dizem coisas, nos mostram com base em que dizem as coisas que dizem. E aí você pode analisar. Pergunte o que o necromante acha disso. Ele aposta as suas fichas em que Israel é o cananeu? Todas. Absolutamente todas. E eu sinto ímpetos de não parar aí, de levar esta declaração às suas últimas consequências. Consequências tão últimas que às vezes nem o filme que sai ousou levar. Mas nós vamos levar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.